Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, pela primeira vez, um convidado com dons mediúnicos, até um dom mediúnico raro e filho de uma senhora espírita. Quem é da antiga aqui da Baixada Santista já ouviu falar muito sobre a Dona Lola. Nós vamos contar causos de Dona Lola, meu convidado, mais conhecido como Zé Maria. O nome é José Maria Pinheiro Ferro, né? E nós vamos falar então a mediunidade de Dona Lola. Ele vai contar muitos casos aqui e eu quero saber dele também aqui, né? Porque ele já começou a me contar alguns fenômenos físicos, que é uma mediunidade rara que ele tem. E isso sempre desperta a nossa curiosidade, né? Então fique aí com a gente. Eu vou dar só um recadinho e já vamos começar a entrevista. O primeiro recadinho é do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa mais moderna técnica de terapia com oligoelementos, né? A ortomolecular, é uma reposição via derme que traz grandes benefícios. Ele descobre tudo que você tem sem você dizer qual é a causa que você está indo lá. Ele vai te fazer algumas perguntas e, com base numa anamnese, ele vai simplesmente poder contar tudo que você tem. Muito legal, né? Então venha conhecer esse incrível tratamento que é um sucesso nos Estados Unidos e Europa. No Brasil ainda está ganhando força e traz resultados. Para saber mais, santiniortomolecular.com.br, e você pode avaliar, agendar através do telefone 3232-1909 para quem é de Santos, porque ele tem a clínica em São Paulo, mas a de Santos é 3232-1909 e o atendimento é na rua Júlio Conceição 209 em Santos. Zé Maria, obrigado pela sua participação. É muito bom quando a gente conhece mais alguém com competência, muito bem indicado pelo nosso amigo D'Alessandro, né? D'Alessandro, que é um amigo, eternamente jovem, né? É um grande amigo. Obrigado. E você, como filho da Dona Lola, Isso. Eu sei que tem, então, muitos casos para contar e eu vou deixar a palavra com você. Antes de contar, eu gostaria de agradecer o convite e falar para você que eu estou muito contente que o programa tenha voltado. É um programa necessário, né? Muitas pessoas precisam desse teu programa, muitas pessoas já foram beneficiadas com o teu programa. Então, ele é uma prestação de serviço fundamental, não só para a doutrina, mas aquele que é simpatizante da doutrina também. Graças aos meus convidados como você, né? Tá bom. Você também é uma ferramenta importante. Hoje eu estou aqui em nome da Dona Lola. Dona Lola. Hoje não é o Zé Maria quem vai falar. Para quem nunca ouviu falar da Dona Lola, quem é a Dona Lola? Dona Claudionora Gomes Pinheiro Ferro. A Dona Lola, ela nasceu em Belém do Pará, e você sabe que em 1925, imagine que nos próximos anos, né, 1930, 30 e pouco, a doutrina espírita ela não era muito difundida. E a mediunidade, então, não era muito conhecida, né? A gente tem algumas histórias aí no meio espírita, né, de Bezerra de Menezes, que difundiu, que falava numa época dessa, mas Belém do Pará não tinha. E a Dona Lola ela tinha determinados acontecimentos, né? Acontecia algumas coisas assim estranhas. Ela via os espíritos constantemente. Era bem ostensiva a mediunidade dela, muito né? Intenso, muito ostensivo. Ela também via não só as pessoas, como também mexia, objetos se movimentavam, né? O que muitas vezes determinava para algumas pessoas que ela estava ficando, né, meio que maluca. Maluca, exatamente. Porque Belém do Pará não tinha essa estrutura espírita, né, que hoje nós temos, e hoje não precisamos nem do fenômeno mediúnico, compreendemos a doutrina sem o fenômeno mediúnico. Então, começou por aí, ela foi para o Rio de Janeiro depois, né, onde tivemos os meus irmãos no Rio de Janeiro, por causa do meu pai, né? Meu pai, eles casaram por carta, né? Era um caixeiro viajante, eles casaram por carta e depois vieram para Santos. Em Santos, esses... E foi mais ou menos que época que chegaram em Santos? Foi 1960 e pouco, eu não lembro, determino assim, mas... Tá. 60 alguma coisa, década de 60. Exatamente. Eu sei que foi muito puxado, 60, porque eu sou de 61, né? Você é mais ou menos... Mas você já nasceu em Santos? Nasci em Santos, 1959, por aí, alguma coisa assim. Eu sei que quando ela chegou em Santos, e é engraçado que esse tipo de mediunidade,
dá uma certa agonia. Não que a mediunidade faça isso, que a gente sabe que a mediunidade... Mas a pessoa fica agoniada a exercer alguma coisa que ela não entende, que ela não compreende ainda. E a sua mãe estava ainda confusa com Muito, relação a uma isso. confusão imensa, mas bem intenso, até que, com a graça de Deus, apareceu um senhor que a levou a uma casa espírita, né? Chama-se Pai José e a Caridade. Aqui de Santos. Aqui de Santos, o seu Antero. E ele, na época, ele começou a orientá-la direitinho. E não demorou muito, ela começou a receber os espíritos, através da mediunidade, né, de psicofonia, a receber esses espíritos e a dar orientações através dessas orientações, e começou a coisa começou a eclodir, várias pessoas começaram a se aproximar, várias pessoas começaram a buscar ajuda, isso já morando ali na rua, na Marquês de São Vicente, né, na Marquês de São Vicente. E isso foi aumentando, aumentando, e os espíritos iam informando a ela que ela já deveria começar a buscar, né, a construção de uma casa, que eles iam assisti-la para isso, e essa mediunidade foi ficando mais ostensiva. O que eu falo de ostensividade? Naquela época, os médiums passavam remédios alopatas. Não, hoje não, né? A gente sabe que a alopatia deve ser para os médicos Sim. da Terra. Mas naquela época passavam. Passava fitoterapia, ervas, tudo. E aquilo ali foi dando um sinal positivo para cada um, foi se sentindo melhor, cada um foi se tratando e foi passando para todas as pessoas, até que então veio a possibilidade de ela começar a trabalhar num local maior, onde ela estava, não era um local bom, onde ela estava era um local pequeno, e ela foi para a Rua Carlos Gomes, na Rua Carlos Gomes, no bairro do Campo Grande, um chalé, e lá ela realmente começou o trabalho com a mediunidade. Lá ela realmente começou esse trabalho. E aí as pessoas começaram a presenciar fenômenos mais incríveis, né? O primeiro que nós podemos enaltecer é a questão justamente da psicofonia. Porque o que acontece? Ela ouvia os parentes das pessoas que estavam lá? Não, ela era informada na hora. A entidade que trabalhava com ela se denominava uma preta velha chamada Mãe Joana. Tá? A Mãe Joana, o que ela fazia? Ela já falava as coisas todas que a pessoa precisava. Ela dava detalhes. Daquela pessoa que estava com a sua mãe. Daquela pessoa que estava... Ela falava detalhes, mas detalhes assim importantes. E, inclusive, ela mudou o rumo de muitas pessoas, né, do caminho, desse caminhar dessas pessoas. Começou por aí. Depois, a minha mãe começou a desenvolver o trabalho de desdobramento. E, na realidade, a gente não desenvolve, né? A gente fala desenvolver, mas, na realidade, já existia, né, essa predestinação do desdobramento. Onde ela, em determinadas reuniões, ela se abaixava, fechava os olhos, e ela conseguia descrever o local onde ela estava. A pessoa estava no hospital, com a roupa tal, com tal... Ela conseguia ver aquele local da onde ela se desdobrava. O espírito dela ia até lá. E depois via que era verdade, que Sim, comprovavam. se constatou isso, exatamente, exatamente. E ela fez isso em várias reuniões para ajudar, porque tem um objetivo. Não era somente para que ela visse e para comprovar isso. Ela estava indo para ajudar. E realmente, ela chegava lá e ela falava que ela estava dando um passe, que ela estava tentando, através da intuição, que aquela pessoa ficasse, né, para acalmar a pessoa, para tratar a pessoa, né? E aí começou o desdobramento. E aí começou outros, né? Aí a gente vai longe. Os mais antigos aqui da Baixada Santista, né, com certeza vão lembrar, né, do nome da Dona Lola e dos fenômenos mediúnicos que sim, nós acompanhavam ela. Vários. E hoje o Ceará de José, que foi a casa que ela fundou, né? Hoje ele também trabalha com cirurgias espirituais, para atendimento das pessoas. Característica. Algumas casas espíritas têm algumas características, né? Então, por exemplo, a gente conhece o João Cabete, que trabalha com a parte de psicografia. O Ceará trabalha com cirurgias. Cada casa tem uma característica. Devido a esse trabalho de cura que ela fazia, esse trabalho voltado à cura, nós hoje continuamos essa etapa, né, da cirurgia espiritual através da ectoplasmia, né? Trabalhamos com o ectoplasma, que é um trabalho
feito, não nos moldes de como vai passar o filme agora do Predestinado, né, que a gente vai ver agora do Zé Arigó, né, que usava ferramentas, usava até faca. Tá? Não, nós não usamos nada. Nós só colocamos a pessoa sentada e fazemos uma doação de ectoplasma aonde os espíritos manipulam. Não é aquele ectoplasma visível em forma de Não, fumaça. tanto que não é visível, que a gente tem um cuidado de abaixar as luzes, né? As luzes ficam bem fracas, né? E o ambiente é totalmente vedado, né? Fechado. E nesse momento, dando essa condição, porque o ectoplasma com luz, a gente brinca que queima, não é que ele queima, ele não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar com luz porque o ectoplasma não consegue se manifestar. Então, nós abaixamos, diminuímos as luzes, fechamos e vedamos. E aquele momento começa a acontecer o quê? As manipulações, onde as pessoas relatam que sentem a mão passando na cabeça, alguns já relataram que sentem que estão mexendo aqui dentro. Né? A gente fala assim, mas não se preocupe com isso, existe toda uma assistência espiritual. Então, esse trabalho já existia da época dela. Só que ela fazia para 500 pessoas. Nós temos lá a capacidade para 250. Se fosse época de pandemia, não ia poder, né? Não ia poder. É o dobro de pessoas. Era muita gente, tanto que a gente tinha que colocar bancos de ponta a ponta para poder assistir. Só para deixar claro para os telespectadores, que no último programa, a entrevista foi com o Dárcio Destro, que é do João Cabete, e também falamos sobre cura espiritual. Lá eles usam mais água fluídica e passe, você está dizendo que vocês usam mais... Temos o passe e também a água fluídica, mas no dia da cirurgia é o ectoplasma. Né? Então, a gente pode deixar o contato depois também para isso, para o telespectador, até para dividir, porque eu fiquei muito preocupado que, olha, vai muita gente lá agora no João Cabete. Então, se a gente puder dividir essa atenção com o José Seara... Para você passar por uma cirurgia espiritual, você tem que passar primeiro por uma triagem. Sim, como também no... Isso é de prática. Então, só é realmente levado à cirurgia aqueles que realmente necessitam. A gente vai dar essa dica no terceiro bloco, então. Perfeito. Tá bom? Tá bom. O que mais que te chama a atenção na sua mãe? Eu vou te mostrar um dos casos que eu mais me espantei. Foi complicado isso. Isso aconteceu várias vezes depois, mas a primeira, como diz o outro, a primeira choca, né? Por mais que você esteja dentro da doutrina, choca. Ela estava dando consulta nesse chalé na Carlos Gomes, um chalé todo de madeira, que você escuta a pessoa subir naquela, né? Você escuta aquela escada de madeira. Tablado, né? E minha mãe se dedicava das 7 da manhã até as 6 da tarde, né? Parava na hora do almoço, ia para casa, fazia tudo. Então, se dedicava demais. Já eram quase 7 horas da noite, eu sempre ficava, eu tinha 9 anos, eu sempre ficava ali, né? Esperando, brincando ali e tal, com as coisas. Aí, até que eu escutei, que já estávamos quase para ir embora, eu escutei uma pessoa subindo. Até avisei a pessoa que escreve junto, ao lado da minha mãe, né? As consultas, eu falei, olha, está subindo uma pessoa. Eu fui lá, olhei, estava subindo realmente uma senhora, uma roupa meio que esfarrapada, uma roupa simples, né? Aí eu falei, pode sentar. Ela subiu, a gente escutava o barulho, né? Subindo e tal. Ela sentou numa salinha de espera pequenininha, que tem uma sala de espera. Eu falei, dá tempo ainda de ser atendido? Eu falei, dá, claro. Eu tenho certeza, minha mãe vai atender e tal. Aí eu fui lá, né, e falei, olha, irmã Joana, tem uma pessoa aí aguardando. Aí a irmã Joana virou para mim e falou assim, não, é um espírito, não tem ninguém ali. Então você estava vendo também? Não, exatamente, é um espírito que está ali. Aí na hora que ela falou, eu gelei, aí eu voltei. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém. Eu não consegui ver mais ninguém. Isso depois aconteceu várias vezes em situações diferentes. Ou seja, os espíritos estavam ali para ser assistidos, eu consegui ver esse espírito, eu voltei para a irmã Joana e falei, não, filho, aquela é uma entidade, ele é um espírito que vai ser assistido e que realmente ele vai ser assistido, mas é um espírito, não é? E aí eu questionei para ela que eu escutei... Né, subindo a escada. Como se tivesse peso. Ou seja, é a tal dos efeitos físicos, né? De uma mediunidade de efeitos físicos, você acaba materializando, usando um pouco do ectoplasma e você acaba ouvindo os espíritos. Eu até disse no começo do programa que você tem uma das mediunidades raras, que é dos efeitos físicos, né?
Eu vou até pedir para você contar um pouquinho no próximo bloco Tá bom. sobre isso, né? Fenômeno dos físicos, que é muito interessante, porque são os que mais até impressionam, porque outras pessoas podem estar vendo também, né? Muitas vezes uma clarividência, uma clareaudiência, é só a própria pessoa, mas efeitos físicos, outras pessoas veem, Exato. né? E foi o que aconteceu naquele caso, porque outras pessoas ouviram subindo a escada. Ah, outras também Também ouviram, não foi só eu. Legal. Bom, então estamos no finalzinho desse bloco. Vou pedir para você contar até esses fenômenos físicos Tá aí bom, tá no bom. próximo bloco. Deixa eu só dar um recado aqui. Vivemos, como a gente está falando aqui, numa sociedade pós-pandemia que sofre com consequências e mazelas na saúde do corpo e da alma. E precisamos ajudar uns aos outros. Desta forma, o terapeuta Neto Rocha implantou um sistema integrativo com outros profissionais de terapias quânticas e energéticas para o desbloqueio e a recuperação da saúde mental, psicoemocional e patológica. Tudo isso é realizado com base na ciência e por meio de uma equipe multifuncional de terapeutas que, em conjunto, então, cada um dentro da sua área, dão o suporte necessário para combater as doenças emocionais e físicas. Venha conhecer o espaço de bioenergia e transforme na sua melhor versão. Você vai se transformar em sua melhor versão, se conectando com a saúde integral do seu ser. O Neto Rocha, ele, ao longo do tempo, ele avaliou que é necessário você ter um pool de terapeutas para você poder focar melhor na necessidade do paciente. É isso que ele está fazendo, por isso ele pegou um espaço maior e um tratamento muito mais adequado. O local é Siqueira Campos, canal 4, 618. Quem quiser uma avaliação, é só mandar um WhatsApp no 99-653-6716. Vou repetir, o WhatsApp é 13, porque é da Baixada Santista, 99-653-6716. E a gente volta já com o Zé Maria, contando mais casos de Dona Lola. É rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o Zé Maria, ele que é filho de Dona Lola e tem muitos casos para contar, quem é da antiga aqui da Baixada Santista, ouviu falar muito. E para quem é mais recente, então vai aprender agora muitas coisas interessantes que ocorreram. Aliás, Santos toda a Baixada Santista é uma região assim bastante espiritualizada, né? A gente recebe muitas pessoas de fora que vêm aqui, todo mundo fala, é incrível a espiritualidade aqui da região, né? E a sua mãe, quem sabe, foi até atraída para isso, de Belém, de Belém do Pará para cá, né? Exatamente, Né, Zé? exatamente. Bom, deixa eu dar um recado da Unilaser Hospital Dia, que conta com mais de 20 anos de história e é o único hospital dia da Baixada Santista com selo ONA de qualidade em saúde nível 3, que é o mais alto patamar da qualidade nacional. Um corpo clínico altamente qualificado e uma estrutura com equipamentos de ponta que realiza todo tipo de cirurgia oftalmológica, exame, tudo. Você faz tudo lá com praticidade, com qualidade top, né, que é o mais alto patamar de qualidade nacional. Basta você ir agendar, obviamente, né? Eu vou até dar um telefone já, mas o endereço é Ana Costa 222, quarto andar, e tem também o pronto oftalmo. Qualquer emergência que você tenha, que aconteceu com os olhos, não precisa nem agendar, corre no pronto oftalmo. Atende inclusive de sábado e domingo, tá bom? Sem agendamento, é só ir, porque é um pronto-socorro dos olhos. Fica na Avenida Francisco Glicério, 197, quase chegando na Ana Costa. Notou? Francisco Glicério 197. Você pode saber muito mais acessando o site unilaseroftalmo.com. E um telefone para agendamento aí no Hospital Dia é o 3235-6823. A saúde ocular com seriedade que você merece. Zé, contigo, vamos deixar um pouquinho a sua mãe daqui. A gente vai voltar para a sua mãe porque tem outra história interessante para contar. Ele vai contar uma história bastante interessante.
com o ator Renato Prieto. Isso. Ele que fez o André Luiz, né? No E filme. gravou agora o segundo, né? Gravou. E acabou já a gravação. Acabou? Quando que vai agora? Vai agora em junho. Junho de 2023, vai para o ar. Vai para os cinemas. Vai para os cinemas. Vai para os cinemas, junho de 2023. Nosso Lar 2. Nosso Lar 2, que legal. Então, e ele, lembra do ator, né? Do que fez o André Luiz, Nosso Lar. Ele tem um caso muito interessante com a dona Lola, que ele vai contar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero saber de você também. Tá. Esses fenômenos que ocorrem com você. Como eu falei para você, não é fácil você ter esse tipo de mediunidade. Essa mediunidade se confunde muito com uma questão do processo obsessivo. Então, muitas vezes eu me vi em processo obsessivo por causa do quê? Por causa da aparição desses espíritos na minha frente, os zombeteiros, às vezes brincando, e também movimentação de objetos. Muitas vezes eu assisti cadeiras se movimentando, né, no centro, né, no CEAR, porque eu desde pequeno... Então, com outras pessoas presenciando... Também, já teve pessoas presenciando, eu já tive sozinho, o que deixa quando a gente está sozinho, fala, eu devo estar imaginando coisas, né? A gente tem sempre aquela dúvida, ainda mais eu que estou desde pequeno, né? Eu nasci dentro do centro praticamente. Então, eu já teve o caso que eu estava te contando, eu te contei em off, né? Eu acho que é interessante. O da televisão? Conta da televisão, opa. O da televisão é meio complicado. O da televisão é pesado, porque eu estava com a minha esposa, estávamos na cozinha, e a cozinha ela dá de frente para a televisão na sala, né? Então, a gente vai cozinhando, de vez em quando dá uma olhada ali na TV, né? Isso de uma tranquilidade, um domingo à tarde, e de repente eu falei assim, eu vou dar mais uma olhadinha, já tinha acabado ali na coisa, quando eu olhei a televisão estava de cabeça para baixo, ligada. Era de tubo ainda? De tubo. De tubo. De tubo. Pesada. Quer dizer, pesada. E eu perguntei, deve ser alguma brincadeira, né, da minha ex-esposa lá, ela falou, não, eu não mexi em nada. Não é porque para virar uma televisão de tubo não é fácil, né? Ela ficou não, e ela não conseguiria nem levar, ela nem conseguia fazer isso. E que era 26 polegadas? É isso, aquela... Já era grande, 26. Exatamente. Eu tinha o quê? Mais ou menos desse tamanho. E realmente não dava para compreender. É pesada. E isso aconteceu inúmeras vezes, de objetos, de coisas se movimentarem dentro de casa. E é isso que eu falo para você. À primeira vista, se você não souber, se você não tiver uma orientação, você confunde isso com obsessão, com processo obsessivo, entendeu? Com que intuito faz um espírito fazer isso? Então, hoje não teria muita razão para isso. Por isso que nós nos voltamos para a cirurgia espiritual, usando toda a capacidade mediúnica de cada médium da casa, voltado para a cirurgia. Mas naquela época era para chamar atenção. Chamava-se atenção. As pessoas... Aliás, nós temos na história, né, do movimento espírita vários médiuns que passaram por isso. Para quê? Para que as pessoas comecem a olhar para o mundo espiritual, para o plano espiritual, saber que existe, né, a vida após a morte, e também pelo fato de termos, às vezes, uma tarefa para executar. E essa tarefa, às vezes, ela vem no meio de uma turbulência. Eu tenho alguma coisa para fazer. Então, eu ainda não sei. Foi o caso da minha mãe, o caso comigo. Você fica meio perdido, né? Você sente, você vê, mas você é jovem, você também quer as suas coisas, você quer trabalhar a tua juventude, você quer fazer as tuas coisas como jovem, quer estudar, então você fica perdido. Então, aquilo ali, às vezes, vem com uma ostensividade muito grande, e aí você acaba ficando até chateado, né? Se você não tiver uma orientação, alguém que te oriente, e graças a Deus tinha minha mãe para orientar, que muitas vezes eu não a ouvia. Típico do jovem, né? Típico do jovem, eu não a ouvia. E muitas vezes eu briguei com ela por causa disso. Falei, mas por que isso, né? Para que isso? E aconteceu, já várias coisas aí, que a gente pode ficar contando aqui. Zé, vamos contar então essa do ator, Renato Você Prieto, quer saber que é do uma ator? pessoa bastante conhecida. Eu tenho outras depois aí, tá bom. Então, vamos lá, depois você Vamos conta do outra. Renato. O Renato é o seguinte. Só lembrando mais uma vez, Renato Prieto é aquele ator que fez o André Luiz do filme Nosso Lar. O Renato Prieto, né? O Renato Prieto é o ator do André Luiz. O Renato Prieto, ele é ator, ele é diretor, ele tem inúmeras peças que estão no Brasil inteiro, né? E o Renato Prieto, ele veio na época com Além da Vida. O Além da Vida foi uma das peças que já levou milhões de pessoas no Brasil para assistir. Eu estou falando milhões, não estou falando milhões. Na época, o Além da Vida tinha a presença do Felipe Carone, Lúcio Mauro, eu conheci todos eles, Lúcio Mauro, Felipe Carone, Norma Blum, Alexandre Barbalho. Alexandre Barbalho é filho do Lúcio Mauro, né? É o filho mais da Arlete Salles, Barlete Salles.
Eles todos vieram para Santos, através, na época da presidente da nossa casa, através da gente, nós éramos da equipe. E ele foi se apresentar no Teatro Municipal lotado. E aí, é claro, minha mãe foi convidada, porque foi em prol do Seara de José, da nossa casa. Minha mãe sentou ali na frente e comentou, na época com a Ilana, que era presidente da casa, comentou assim, olha, eu estou recebendo que tem que dar um recado para o Renato. Eu preciso falar com ele, mas não vai ser aqui. Tem que ser, pede para ele vir em casa, a gente vai conversar. O Renato, ele acabou aceitando, falou, não, eu vou lá, claro, sem dúvida nenhuma. E ele me confessou que ele estava passando por um momento muito difícil. O Renato estava passando por um momento difícil. Não era fácil você fazer espetáculos naquela época espíritas, né? Até o Augusto César Vanucci dava muito apoio na época também, mas era muito difícil você juntar atores, e a vida dele estava uma turbulência. E aí ele foi em casa, ele passou numa orientação através da mãe Joana, né? E a mãe Joana falou... Só para quem pegou o bloco agora, a mãe Joana era quem mentora, incorporava a mentora da sua mãe, Dona Lola. Tá? Exatamente. E aí a mãe Joana orientou o nosso companheiro e falou assim, olha, você vai continuar passando por esse momento de turbulência, mas tem um momento, vai acontecer, vai ter um acontecimento, e a partir desse acontecimento vai cessar esse problema todo que você está passando. E deu uma série de orientações, que eu não posso entrar em detalhes, é uma coisa de privacidade dele, né? E aí, dito e feito, aceitou, gostou, adorou, tanto é que hoje é amigo da nossa família, né? O Renato. E passou um tempo, o que aconteceu? Simplesmente ele teve uma ânsia de vômito muito forte. Agora, presta atenção, Jadir. Ele teve essa ânsia de vômito extremamente forte, foi até o banheiro para vomitar, a luz estava apagada, ele tentou acender a luz, não conseguiu. A luz ficou apagada o tempo todo. E ele sentia sair o líquido todo, e lá, né, no vaso sanitário, vomitando. Isso o Renato falou que demorou não sei quantos minutos lá vomitando. Acabou de vomitar, aí ele conseguiu acender a luz, porque a luz não estava, o interruptor não funcionava. Aí voltou a funcionar. Quando eu olhei, não tinha nada. Não tinha nada? Absolutamente nada. Estava limpo o vaso? Limpo o vaso. Aquilo ali era tudo do ectoplasma. Aquilo ali era alguma coisa que estava fazendo mal, ele estava expelindo, colocando para fora. Na realidade, aquilo ali, né? Ele fez Ele deve ter ficado impressionado ali na época. Tanto impressionado que ele ama minha mãe até hoje, né? Ele ficou assim. E o mais importante de tudo, após esse acontecimento, as coisas começaram a se equilibrar na vida dele. As coisas começaram a funcionar. Mas isso é um fenômeno de ectoplasma. Né? Você pode olhar no chão, você pode olhar, você tem a sensação que você está colocando para fora, sente, e observe o detalhe que nós falamos agora há pouco, a luz apagada. Se a luz estivesse acesa, talvez ele não conseguisse. Por isso que, mediunicamente, alguma coisa aconteceu para ele não conseguir acender a luz. Exatamente. Houve uma interferência no processo. Exatamente. Interessante, né? Isso aí é um fenômeno que ocorreu. E a vida dele mudou depois. Não é coincidência. Conforme a mãe Joana disse. Conforme a mãe Joana tinha orientado. Interessante. Incrível. E aí a gente vê aí, vários questionamentos na questão das pessoas, muitas vezes, se aproximarem da mãe Joana, e por uma questão ética, a mãe Joana não falar algumas coisas, mas às vezes a mãe Joana comentava comigo para falar assim, olha, essa questão de relacionamento, problemas de relacionamento, coisas que eu falo, olha, vai acontecer isso. E acontecia. Dava uma sequência naquilo. É muito complicado você ouvir aqui e falar assim, nossa, mas aconteceu. Como o caso de uma senhora muito conhecida agora, hoje ela está no centro, ela é assim, agradecida, tem uma gratidão enorme pela minha mãe, em que ela foi ao médico, e ela foi mais de um médico, o médico falou que ela tinha um mioma, e que ela teria que operar urgentemente. Ela foi até a mãe Joana, foi indicada para ir até a minha mãe, passou uma orientação com a mãe Joana, e a mãe Joana falou assim, olha, não é mioma, você está grávida. Puxa! Aí, exatamente essa reação que você teve foi a reação que a Graça teve. Dei até o nome dela, desculpa, mas é a Graça. A Graça falou assim, mas como?
Eu fui em 3 médicos, você está grávida, não deixa, não faça a cirurgia, você está grávida. Dito e feito, passou algum tempo, descobriram que ela estava grávida. Não tinha nada de mioma? Nada. Nossa, mas que confusão absurda essa. É um negócio assim, é incrível, é incrível. Isso é uma pontinha de várias coisas que eu posso te falar. A busca pela dona Lola era só para a área da saúde ou também outros problemas? Não, essa questão que eu falei do relacionamento é uma delas, Sim, né? foi relacionamento. E até eu tive uma participação nisso. Mas deixa eu lembrar você, que as pessoas que estão nos assistindo, que ela também recebia, e muitas vezes o pessoal faz esse questionamento, Dr. Bezerra de Menezes. Alguém vai falar assim, mas como que ela recebia Dr. Bezerra de Menezes? Era da equipe de Dr. Bezerra, ele sempre deixava claro isso. Dr. Bezerra de Menezes, hoje ele projeta, né? Ele tem uma projeção e tem equipes espalhadas pelo Brasil todo, né? Ele que abraçou a nossa pátria e nos ajuda até hoje. Ele tinha a equipe dele também, e recebia. E ele trabalhava nessa parte da alopatia, das medicações, né? E as pessoas realmente saíram muito bem. Mas teve um episódio comigo interessante, que eu também, na época minha mãe também estava aí, mas a casa era tão grande que assim, ela trabalhava numa outra casa, que nós temos hoje um prédio de 4 andares, e eu fiquei no Seara de José trabalhando. E os espíritos são muito engraçados. Eles chegam para a gente e falam assim, olha, essa senhora veio aqui pedir, olha, eu estou com uma relação difícil com meu marido não está bem, eu não estou, sabe, eu não sei o que está acontecendo. Aí vem aquela vozinha no teu ouvido assim, diz assim, olha, você está sendo traída e essa traição é de 2, 3 prédios perto de você ali do lado. Puxa, assim, com detalhes assim. Aí eu viro para o espírito e falo, então trate de você contar, porque eu não vou contar. Eu não vou contar. Eu não vou contar. Legal, mas imagino quantas histórias, né, você tem para contar, né, Zé? Quantas histórias com carinho, né? Não tem nenhum livro sobre ela? Pois é, estou tentando. Estamos tentando você escrever? Recolher. Não, eu não tenho como escrever, mas eu tenho como relatar. Relatar, alguém Estamos escreve. buscando aí claro. alguém, um jornalista, alguém que queira, que se interesse. Dá para fazer uns 3 livros. Oh, bacana. Bom, pedi para você contar mais alguns causos também. Tem mais. Vamos mostrar umas imagens também, né, no próximo bloco, né? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar agora a agenda, são 3 agendas, e então veja se você, amigo telespectador, não tem interesse em um deles. Então, vamos lá, preste atenção, entrando na telinha. Vou começar com o espaço Teravitas. A sua dificuldade pode ser reflexo de uma memória de vidas passadas, do tipo doenças físicas, autoimunes, traumas, fobias, medos, estresse, ansiedade, pânico, transtornos psicológicos, como bipolaridade, depressão, falta de vontade de viver, déficit de atenção, transtornos alimentares, vícios, dificuldades com relacionamentos familiares ou amorosos, problemas com prosperidade material. Ou seja, tudo isso pode ser uma vida passada ou uma vivência passada. A apometria clínica é um tratamento de vidas passadas não traumático. Você acessa e anula o campo da memória adoecida com a ajuda de um sensitivo, sem precisar reviver o trauma. Transforme a sua vida. Agende uma consulta com a terapeuta Daiane Goulart, tive com ela e com a sua sensitiva, né? Sem compromisso, e ela indicará o tratamento adequado. Anote o WhatsApp 99-141-7572. O endereço? Avenida Conselheiro Nébias 444, Conjunto 1504. Mais informações do teravitas.com.br. Segundo comunicado vem da farmácia Homeofórmula, da Simone. Olha, a farmácia Homeofórmula manipula homeopatia, florais, fitoterápicos, dermatológicos e alopáticos. Desde 2003, trabalhando com o segmento de alimentação, através do Empório, que possui uma padaria de produtos sem glúten, sem leite e sem lactose. Já a farmácia Homeofórmula tem 27 anos formulando saúde e bem-estar. Venham conhecer a farmácia na Rua Bahia 194 e o Empório na Rua Tolentino Filgueiras 147, na esquina com a Rua Bahia. E o terceiro e último comunicado da agenda é da Sechonoye do Brasil, Regional Santos. Sechonoye do Brasil, modo feliz de viver, anuncia 2 coisas. Primeiro, a oração em memória dos antepassados. No dia 18/9, é um domingo,
não é às 15 horas, está saindo 15 horas aí, mas é às 9 horas da manhã, porque domingo à tarde todo mundo quer descansar, né? Então a Setionoye me avisou agora em cima da hora aí, olha, é dia 18/9, às 9 da manhã, tá bom? Corrigindo, 9 da manhã. E tem o seminário da terceira idade, que é no dia 22 de setembro. O local é na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, mas vai sair daqui de Santos, a caravana, na rua Leonardo Reutemann, 17, na Vila Matias. Mais informações, entrar em contato com a Regional de Santos no telefone 3232-6687 ou na própria rua Leonardo Reutemann, 17, tá bom? Dado o recado da nossa agenda, a gente volta rapidinho com o Zé Maria. Olha, estamos de volta hoje conversando com o Zé Maria, do Lar Espírita Seara de José, né? Que foi fundado pela mãe dele, a dona Lola, do qual nós estamos falando dela, porque quem é da antiga de Santos ouviu falar muito da mediunidade da dona Lola, então ele tem muitos casos para contar e isso acho que é interessante, curioso, quem não gosta de ouvir os casos, né? E deixa eu falar desse bloco aqui, que é o oferecimento da loja Mago Merlin, que neste mês de setembro, agora está completando 20 anos de credibilidade e sucesso. Lá você encontra uma variedade cada vez maior de pedras brutas e roladas, na forma de pingentes, anéis, pedras na base, chapas de ágata e selenitas, árvore da sorte, bastão variados e etc. Um monte de produtos. E tem também pêndulos de madeira com chumbo e sem chumbo, pulseiras tripla proteção, pulseiras de várias pedras para a saúde e para o amor. E além disso, a loja Mago Merlin é a maior loja de incensos da Baixada Santista e tem também o melhor preço se comparar com as outras lojas. Então, loja Merlin, vamos pegar o endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Vai lá, fala com o André ou com uma das meninas que vai te atender lá na loja Merlin, diga que assistiu no Fronteiras e terá um atendimento VIP, tá bom? Rua Pereira Barreto, número 12. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Zé, quero dar o endereço e o contato, né, por WhatsApp, que você atende não imediatamente, que é o WhatsApp, na hora que você pode, né? Não dá para ser por telefone, é muita gente. É muita gente, né? Muita gente. Então, pelo WhatsApp e o endereço do Seara de José, para que as pessoas que queiram fazer uma triagem por uma cirurgia espiritual, para ver se dá, se é possível, né? A gente vai dar tudo se é necessário também, né? E se é necessário, pois é. Né? Porque às vezes vai muito curioso, né? Exatamente. Tem muito curioso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o nosso editor, atenção editor, colocar as fotos para a gente, algumas fotos aí rápido. Primeiro, as pessoas falam, mas como é a mãe, né, do Zé Maria? Como que é a dona Lola, né? Como ela se parece? A gente tem essa curiosidade, então eu vou pedir para entrar aqui, ó, na telinha, entra aí a foto número 1 do nosso convidado. Então, essa foto que o telespectador vai estar vendo aí é da sua mãe. Dá para ver que é uma senhora muito simpática, né? Essa aqui. Isso aí, nessa foto ela estava muito feliz, né? E ela tem assim, é importante a gente enaltecer que a gente nunca pode falhar com a família. E ela nunca falhou, apesar dessa ostensividade, apesar de ela ser uma médium que eu acordava às 4 horas da manhã, ela estava dando consulta. Já estava dando consulta. Zé, eu vou passar as fotos para depois a gente comentar, pode ser? Para a gente bom. passar? Então, foto número 2. Essa é a mãe Joana. Ah, essa é a mãe Joana. Na realidade, essa é uma pintura que você está vendo. Essa pintura que você está vendo foi através de médiuns videntes. Vários médiuns videntes, não foi um só, e eles acabaram chegando nessa conclusão aí. Ela se denominava uma preta velha? Que você na disse, realidade, né? ela tem um histórico em Angola, né? Ela contou a história dela, né? O trabalho dela era em Angola, e ela se dedicava a ajudar em Angola. Angola fala português, né? Exatamente. E aí ela começou a desenvolver também esse trabalho na espiritualidade. Perfeito. A terceira foto é a sua mãe... Essa é a demonstração, é o seu trabalho da minha mãe. Minha mãe tinha eu costumo brincar que ela tinha a característica de homem, né? Sabe aquela característica de falar duro? E que a palavra dela era uma palavra que entrava, né? Que encaixava na gente. Então, aí a casa lotada, aí que você está vendo os bancos que eu comentei com você do lado. Nós vamos mostrar. Vamos mostrar aqui a quarta foto. Isso. Aqui ela atendendo um rapaz. Ela estava atendendo. Aí é a mãe Joana atendendo. É a mãe Joana atendendo, dando orientação. E rapidinho vou mostrar o Seara de José, né, Isso, que é onde vocês estão hoje, foto atualizada. Essa é a fachada da frente, a quinta foto. Isso. A sexta foto
o auditório, né? É auditório para 250 pessoas. Legal. E aí nós temos aí as cadeiras, sétima foto é as cadeiras vazias e a última foto, a oitava, como está atualmente, lotado, né? Toda segunda-feira, às 14 às 20 horas, está lotado lá. Bom, podendo voltar para a gente, foi só para matar a curiosidade do pessoal, da sua mãe principalmente, né? A dona Lola. Ela também trabalhava com a imposição de mãos? Imposição de mãos, simples, imposição de mãos, né? Ela trabalhava, ela não precisava tocar, né? Como eu falei para você, o fato de... Tanto que você viu que uma das fotos ela estava, né? Assim, né? Colocando a mão assim, ela colocava a mão e a partir daí já registrava todas as informações necessárias. Eu vou dar o contato em 2 momentos. Eu vou dar o contato agora, porque tem gente que não pegou a canetinha e falou, puxa, deu o contato, ainda vou pegar a canetinha. Então já vai pegando, vou dar o contato agora e no final do programa de novo, tá bom? Então, o WhatsApp, que o Zé Maria vai responder depois, não dá para ser por telefone, então o WhatsApp, que é o 13 99153 6974. Vou falar devagar, 99153 6974. E o Lar Espiritual Seara de José fica na rua Evaristo da Veiga, 266. Evaristo da Veiga, 266. Perfeito. Como funciona a casa? Segunda, terça, quarta, como que é os dias da semana? Nas segundas, nós temos a palestra e o passe, às 14 e às 20 horas. Em 2 momentos? Em 2 momentos. Segunda-feira, 14 e 20 horas, tá? Palestra e passe. O nosso tratamento é feito à base de o que a gente chama de corrente, né? Não é individual. Esse é coletivo? Não que seja coletivo. Nós chamamos algumas pessoas no palco, os médiuns ficam ao redor e ficam irradiando. O que tem sido muito bom. Nós nunca tínhamos feito dessa forma. Era individual, mas devido à pandemia, muitos médiuns, né, ainda precisam se fortalecer e dessa forma nós conseguimos um benefício muito grande. Entendi. E à noite também, às 20 horas. Para a gente não se perder. Terça-feira, o que tem? Terça-feira nós temos a chamada desobsessão. Nós chamamos de luzes, porque tem gente que se apavora com desobsessão, a palavra, né? Luzes, às 20 horas, tá? E também existe uma corrente, onde nós também trabalhamos aquilo que nós chamamos, entre aspas, de limpeza, né? Aquela limpeza fluídica nos chakras. Certo. E logo após a saída dessas pessoas, nós iniciamos a reunião de desobsessão. E na quarta-feira? Na quarta-feira, nós temos, aí sim, intercalado a orientação, o atendimento fraterno, a orientação consulta, que passa por uma triagem. Então, quem quiser passar por uma cirurgia, vai na triagem. Vai na triagem. Na quarta-feira, 8 da noite? Exatamente. Não, 19 horas. 19 horas. É porque é muita gente. 19 horas. Quarta, 19 horas. E a próxima, inclusive, vai ser dia 14. Dia 14. É porque tem o feriado. Exatamente. Nós tivemos que parar agora no feriado, dia 14 de setembro. Aí, na outra quarta, cirurgia espiritual e vai intercalando. Então entendi. Então vamos lá para o pessoal entender. Uma quarta-feira, às 7 da noite, é triagem, para ver se necessita de uma cirurgia espiritual. Tudo isso é gratuito, viu, gente? E aí, na quarta seguinte, né? Aí sim é a cirurgia espiritual. E vai intercalando dessa forma. Vai alternando. E sempre às 19 horas, a quarta-feira. Tá, perfeito. Tá? Quinta tem alguma coisa? Tem o NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Também está aberto ao público ou também? É online, completamente online. Tá? Nós fazemos hoje... Desculpa a minha tosse. Não tem problema. Nós temos um público muito grande hoje assistindo. O NED ele era presencial, passamos online. Aí nós queríamos voltar ao presencial, o pessoal quer que continue online, porque tem muita gente assistindo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e temos sempre um convidado que se apresenta na segunda parte com um tema atual. Legal. E sexta? Sexta... Tem todo dia, então? Tem. É porque nós temos muita parte online e muita parte presencial também. Para você ter ideia, deixa eu até passar para o público, é interessante que vocês saibam, porque eu acho assim, Jadir, as pessoas podem ir até o centro, está ótimo. E quem não pode? O Seara de José se preocupa muito com quem não pode. É muito importante que tenham tratamentos online para essas pessoas, que elas possam, pelo menos, sentir um pouquinho, né, de consolo. Para quem está no hospital, sabe, para quem não tem condições. Perfeito. Então, toda segunda e quinta, às 19 horas, temos o tratamento à distância do Seara de José. Legal. Isso muito antes da pandemia, tá?
Então, como são muitas informações, a pessoa não anotou, daqui a pouco a gente dá de novo o WhatsApp, né? Pode perguntar no WhatsApp. Aí vai lá, isso. Né? Vai no WhatsApp e a pessoa pergunta novamente. Mas desde já deixamos claro que dia 7 é feriado da pátria, dia 14 vai ter uma triagem para quem quer cirurgia. Isso. É só ir no WhatsApp. 7 da noite e no outro é a cirurgia. Tem mais caso para contar, não? Você quer? Fica à vontade. Ficamos aqui até a madrugada. Conta outra que chama atenção, então. Não, eu acho que eu teria vários casos de fenômenos, mas eu queria enaltecer um deles. Sabe por quê, Jadir? Ninguém faz um trabalho desse se não tiver uma ascensão moral. Nenhum médium consegue trabalhar com os fenômenos da forma como ela trabalhou e da forma como ela ajudou. Até para você ter ideia, e é bom que o pessoal saiba, até o governador de estado esteve na minha casa. Aliás, eu me assustei, né? Porque eu estava voltando lá da... Qual governador foi? Eu não sei se eu posso citar, pode? Pode. É que esse aí aprontou depois. Ah, é? Pode. Pode. Foi o José Maria Marim, né? José Maria Marim, na Marim. época. E ele esteve em casa. Eu cheguei, eu vi uma série de carros pretos. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Aí depois eu fiquei sabendo que... Que era o governador e os seguranças. Exato, porque eles andam, né, em vários carros e tal. E naquela época, então, era uma coisa mais, assim, intensa. Já tivemos vários vereadores, deputados que passaram uma orientação, que passaram por uma orientação através dela, entendeu? Inclusive, alguns com casos, assim, seríssimos. Mas eu queria te falar assim, dentro da nossa casa. Como é importante a sessão moral, mas, acima de tudo, como a mediunidade também deve-se trabalhar a parte da psicologia, a parte psicológica. Estávamos nós numa reunião, eu ainda também era novo, de pessoas que estavam iniciando na doutrina. E entrou uma senhora dentro do Seara, completamente alcoolizada, e descontrolada. É claro que a primeira coisa que a gente faz é tentar isolar ela, tentar segurar ela. Qual é a primeira coisa que você faria, Jadir, para atender uma pessoa dessa? O que você faria? Você vai usar... o pessoal é novo, né? Fala, vamos dar passe, vamos tentar conversar e tal. E ninguém conseguia resolver o problema da mulher. A mulher ficava... Se deixasse, ela quebrava tudo. E, inclusive, aumenta a força dela estava imensa. O que significa que ela também estava acompanhada, né? Estava com obsessão. Com certeza tinha alguns irmãos do lado dela que aumentavam, né? Essa condição dela. Aí o que aconteceu? Chegou minha mãe. Minha mãe chegou, olhou aquilo e falou, para tudo. Assim mesmo ela falou, para. Pegou essa senhora, colocou debaixo do braço e começou a dar volta através do Seara. E começou a conversar com ela. Ela deu 3 voltas, a mulher estava bem. Depois, sim, voltou ao normal. Porque ela explicou para mim, gente, como é que você vai dar passe numa pessoa alcoolizada? Você precisa esperar que o álcool passe, né? Que você diminua aquele álcool no sangue, para você poder ajudá-la. Então, naquele momento, o que a gente tinha que fazer era isso, e não ficar tentando dar passe, tentando usar as ferramentas ali na hora. Não usou a mediunidade, mas usou a inteligência, né? É verdade. Né? Eu não sei o que nós faríamos. Mesmo porque ela sabe que não adianta nada a pessoa estar alcoolizada, né? Porque não vai ter efeito, Exato. Né? Outro caso também interessante, eu estava num veterinário lá no comecinho da Ana Costa, que é o antigo Nippon, né? Que eu lembro lá. E uma senhora estava quase caindo de uma escada. O Nippon ele tinha uma escadinha pequena ali, né? Ali no começo da Ana Costa. E na hora que eu vi, eu fui ajudar. Eu fui ajudar essa senhora. Não tinha ninguém ali. Por quê? Porque meu pai estava com o meu cachorrinho lá dentro, e não tem janela, e eu estava ali ajudando. E eu peguei ela em cima, né? E ajudei, desci com ela, tudo bem. Algo que você faz normalmente, que você faria e qualquer pessoa faria. Mas no dia seguinte, a mãe Joana veio falar comigo e falou assim, eu vi o que você fez. A primeira coisa que você pensa é alguma coisa errada que você tenha feito, né? Na cabeça veio. E ela falou assim... A mãe Joana aparecia na sua casa ou só no lar espiritual? Aparecia em casa, porque minha mãe ela não tinha essa questão, né? Hoje a gente sabe que é importante você trabalhar a mediunidade no centro, né? Centro. Mas ela trabalhava em casa também, entendeu? E ela, a mãe Joana, virou para mim e falou assim, eu vi o que você fez. Você ajudou aquela senhora. Eu falei assim, não tinha ninguém, Jadir. Ninguém podia ter visto. Então, isso demonstra que... Nem você tinha contado para ninguém. Não contei para ninguém. Isso é uma coisa normal. Sim, corriqueira. Corriqueira. Sim. Isso demonstra que nós não estamos sozinhos, estamos sendo vigiados constantemente em tudo que está acontecendo. Com certeza. E por aí vai, Jadir, por aí vai.
Depois do desencarne da sua mãe, que foi em 95. 95. 95. Depois do desencarne da sua mãe, de alguma maneira você recebeu alguma mensagem dela? Alguma psicografia? Recebi duas. Uma do Bacelli, Carlos Bacelli, que por sinal vai estar com a gente aí logo. Quando que ele vem? Novembro. Bacelli deve vir. Ele vem em novembro, se eu não me engano, mas ele vai estar online com a gente aí, porque vai ter o Encontro da Paz, né? A gente vai ter o Encontro da Paz, que o Seara José está promovendo com o Newton Júnior. Mas sempre que eu não trago o Carlos Bacelli aqui, depois da pandemia não trouxe mais. Mas ele deve voltar, deve voltar aqui. Ele gosta muito daqui. O Bacelli mandou uma mensagem explicando o momento, né, em que nós estávamos, mas a segunda mensagem veio pela Sueli, do João Cabete. Veio pela Sueli. E eu quero deixar bem claro para vocês que as mensagens, as assinaturas da minha mãe, tanto do Bacelli como da Sueli, eram perfeitas. Perfeitas, E não havia condições de eles saberem a assinatura. Então, isso é uma veracidade, é uma verdade. Então, é uma mediunidade muito responsável, né, e verdadeira. A Sueli assinou e como assina a sua mãe? Como assinou minha mãe. Aí é interessante, por que dessa mensagem? Eu passei uma semana sonhando com a minha mãe. Sabe quando você sonha com uma pessoa? Insistentemente. E essa pessoa, e você não consegue ouvir o que ela fala o tempo todo? Não sei se você já passou por isso. Não, assim não. Você sonha com a pessoa falando com você. E aí a Sueli conseguiu me relatar o que ela queria fazer. Ela teve a Sueli, na sua psicografia, nós acabamos lendo até em público depois, relata que ela teve um encontro com o Chico Xavier. Ela queria relatar para todos que ela teve esse encontro. O Chico no desencarne. O Chico já estava desencarnado. Desencarnado, né? Já. Tá. Foi agora há pouco tempo. E ela estava contente de contar para todos, e por uma coincidência ou não, eram os 60 anos da casa do Seara, né? O Seara estava fazendo 60 anos. E nesse relato, ela conta a alegria de ter encontrado o Chico, né? Bacana, Zé. Vou dar mais uma vez o seu contato? Pode ser para as pessoas? Desculpa interromper, que a gente está em cima da hora. Vamos embora. Zé Maria Pinheiro Ferro é o meu convidado de hoje. Se você quiser saber qualquer coisa a mais, é só mandar mensagem no 99-153-6974. Senhor editor, põe aí 99-153-6974. E o endereço do Lar Espiritual Seara de José é Rua Evaristo da Veiga, 266, ok? Zé, foi um prazer enorme te conhecer. Dá mais uns 3 programas. Com certeza, mas você virá muitas outras vezes, muitas outras oportunidades para contar mais casos interessantes. E espero que você volte aqui com o Renato Prieto. Traga ele, você vem junto aqui. Eu vou trazer. Tá bom? Vou trazer o Renato, sim. Compromisso, hein? Não, vou trazer o Renato, sim. Beleza, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu falar do programa da semana que vem aqui, antes que eu me esqueça, né? No próximo domingo, nós vamos estar aqui com o Neto Rocha e nós vamos falar sobre como se curar das questões emocionais nos tempos atuais, porque no pós-pandemia as questões emocionais foram exacerbadas, né? Então, ele estará aqui para falar sobre isso, tá bom? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Deus te abençoe. Né? Deus te abençoe. Você também, amigo telespectador, obrigado pela audiência, pelo carinho e fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.